Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que este é um projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Fagner Brandão e as nossas aulas têm acessibilidade em Libras e hoje nós contamos com o professor Cleiton. O nosso bate-papo hoje será sobre o processo de redemocratização, cidadania e Constituição de 1988. Nós vamos iniciar o assunto falando sobre cidadania, o conceito de cidadania. Cidadania é o exercício de direitos e deveres civis, políticos e sociais que são estabelecidos por uma Constituição daquele país. Como exercer a cidadania na prática, né? É ter a consciência de quais são os meus direitos perante aquela nação, perante a Constituição e quais são as minhas obrigações. De forma prática e breve, de exemplo de como exercer essa cidadania, eu poderia dizer, por exemplo, como nessa imagem, jogar o lixo dentro da lixeira, para não poluir as ruas, não entupir os bueiros. Outro exemplo prático de exercer a cidadania nesta época de calor em Goiás. Não colocar bitucas de cigarros ou não fazer situações que provoquem o incêndio nas matas. É uma forma simples e prática de exercer a cidadania. A cidadania brasileira, ela está relacionada com o indivíduo, com a pessoa, está totalmente ligada à Constituição do Brasil. Essa Constituição brasileira, a última, é de 1988, que recebeu o apelido de Constituição Cidadã, porque ela garantia os direitos e os deveres do cidadão brasileiro. Bom, esse processo de redemocratização que nós vamos falar, para contextualizar em qual período da história nós estamos. Nós estamos exatamente no final da ditadura militar. Na aula anterior, para o 9º ano, nós falamos desse período de regime militar, que durou de 64 até 85. No final deste período do regime militar, foram acontecendo alguns afrouxamentos da ditadura, onde aconteciam manifestações, aconteciam protestos, insatisfações com o governo militar. E os militares começaram, então, a ter algumas mudanças em seu governo para que iniciasse o processo de redemocratização e eles passassem o governo para um civil. Em 1979, acontece a Lei da Anistia. O que era esta lei? Uma lei que perdoava dava o perdão aos presos políticos, aqueles presos que foram presos lá na ditadura porque contestaram, porque infringiram algum tipo de regra contrária ao governo militar. Junto a essa libertação desses presos políticos, também deu ali o perdão àqueles que fugiram da ditadura e foram exilados em outros países, que também eram políticos, podiam retornar ao Brasil. E junto a essa anistia, também liberava o perdão àqueles políticos e também militares que cometeram algum tipo de crime, como assassinato, eram liberados em 79. No mesmo ano de 79, acontece uma nova lei que libera agora os partidos, ou seja, o pluripartidarismo, porque na ditadura militar aconteceu um ato constitucional que eliminou os vários partidos e deixou 2 partidos apenas, sendo bipartidários. Agora, em 79, há a liberação para a criação de vários partidos políticos, como nós temos nos dias atuais. Em 83 e 84, acontece o movimento das diretas já, como nós podemos ver nestas imagens. Esse movimento, as pessoas foram milhares de pessoas mesmo para as ruas, pedindo que houvesse a eleição por voto para o povo votar e escolher. Porque durante a ditadura militar, houve o ato institucional que retirou o voto do povo e o voto passou a ser pelo Congresso. E em um determinado momento, nem Congresso existiu na ditadura militar, mas em 79 o Congresso volta, deputados, senadores. Esse movimento de diretas, ele não foi aceito pelos governantes militares, a emenda de Dantes de Oliveira não foi aceita. Em 85 acontece ainda uma eleição indireta, agora o Congresso elegendo um presidente, tiveram mais candidatos e Tancredo Neves é eleito.
Porém, Tancredo Neves morre antes mesmo de poder governar e o seu vice, José Sarney, vai governar de 85 até 90, né? Porque o período era de 5 anos nesta época. E José Sarney vai instituir uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. O que é esta Assembleia? Os deputados agora e os senadores, 559 pessoas, entre elas 20 e poucas mulheres, vão se reunir durante 20 meses para elaborar a nova Constituição. Eles começaram uma Constituição do zero. Eles não consideraram os atos institucionais da ditadura e nem a última Constituição que existia antes da ditadura. Então, eles começaram algo do zero, por isso levou 20 meses e só em 88 essa Constituição foi lançada. O presidente dessa Assembleia Nacional Constituinte era Ulisses Guimarães e aqui nessa foto a gente vê, uma foto real, o lançamento dessa Constituição de 88. Em 89, vai acontecer então a eleição direta, as diretas já, que foi solicitada a eleição pelo povo, pelo voto popular. E o primeiro presidente eleito pelo voto popular pós-ditadura, em 89, foi Fernando Collor. O que essa Constituição, apelidada de Constituição Cidadã de 88, que ainda é a última Constituição que nós temos, ela vai garantir para os brasileiros? Primeiro, ela garante o funcionamento do Estado e os direitos e deveres fundamentais da população, do cidadão brasileiro. Ela vai garantir a divisão, novamente, e a independência dos 3 poderes da República: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Ela também vai adotar novamente o regime presidencialista e vai determinar a duração do mandato. Inicialmente foram 5 anos, depois foi alterada para 4 anos. E vai devolver o direito do voto à eleição. E aqui os analfabetos vão poder votar a partir de então, porque não podiam votar. Também vai definir os poderes municipais, estaduais e federais, ou seja, né, municipal, prefeito e vereadores, estadual, governador e deputados estaduais, federais, né, o presidente, deputado federal, senador, então, e isso tudo sendo eleitos pelo voto popular. Vai acabar com a censura das mídias, da imprensa, da cultura que acontecia no regime militar. Então, agora há uma liberdade de imprensa garantida pela Constituição de 88, há uma liberdade de cultura e uma liberdade de pensamentos, mesmo que o seu pensamento, a sua ideologia seja diferente da dos governantes. Isso é democracia. E vai garantir, vai manter o direito de propriedade privada, que na ditadura militar também foi cerceado. Os povos indígenas e quilombolas, eles vão conseguir uma garantia na Constituição de 88 para a demarcação de terras dos seus territórios. E essa Constituição, ela vai garantir o acesso universal à saúde e à educação a toda a população brasileira. Pessoal, durante essa Constituição acontece, deputadas e senadoras formam aliança suprapartidária, o que é isso? Independente dos partidos, e fazem o que é chamado lobby do batom, que com a máxima que dizia: constituinte para valer tem que ter direito das mulheres. Elas lutavam por metas, que era a licença maternidade de 120 dias, que não existia até então, né? Hoje já existe. A igualdade de direitos e de salários, que a mulher tivesse os mesmos direitos que o homem, ganhasse os mesmos salários que o homem. Coibir a violência doméstica, olha só, elas vão exigir isso daqui na década de 80 e hoje nós temos a Lei Maria da Penha, uma evolução desses direitos, né? E elas vão inserir nessas manifestações do lobby do batom o princípio da não discriminação por sexo, raça e etnia. Essas imagens aqui, nós podemos ver a bancada das mulheres lá na época, as mulheres na rua manifestando pelos seus direitos. Pessoal, eu trouxe nessa imagem uma linha histórica, uma linha do tempo, né, dos presidenciáveis. Olha só, isso dos presidenciáveis pós o final da ditadura, até os dias atuais. Começamos com José Sarney, que governou de 85 a 90, que era o vice de Tancredo Neves, né? E foi exatamente no processo de redemocratização, terminou a ditadura, para iniciar
a democracia que nós temos hoje. O primeiro presidente eleito aí do PRN, Fernando Collor, eleito pela democracia, pelo voto. Depois Itamar Franco, seu vice, porque Fernando Collor sofreu impeachment. Fernando Henrique por 2 mandatos, do PSDB. PT, Luiz Inácio Lula por 2 mandatos. Dilma Rousseff por 2 mandatos, mas foi interrompida por um impeachment. E tivemos Michel Temer como presidente por 2 anos. E agora o atual presidente Jair Bolsonaro, do PSL, atualmente sem partido. Para nós entendermos qual é o processo de redemocratização e a democracia que nós temos garantidas nos dias de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã, no mesmo horário, nós temos aulas para o ensino fundamental, anos iniciais, com a tia Carla. E essa aula ela fica gravada nos canais do YouTube, TV Brasil Central e também Seduc Goiás. Atividades, textos e vídeos complementares você encontra no portal NetEscola, que é um portal da Secretaria de Educação. Um beijo a todos e até a próxima aula.